Olá, queridos irmãos e irmãs do canal Fogo Vivo. Hoje quero conversar com vocês sobre algo muito sério que tem acontecido no Brasil. Estamos vendo uma série de discussões sobre o controle excessivo do governo por meio de novas taxações, fiscalizações minuciosas, mudanças repentinas em regras financeiras. E isso tudo gera muita preocupação no dia a dia de milhões de brasileiros. Há pouco tempo, por exemplo, surgiram várias notícias envolvendo o Pix, um dos métodos de pagamento mais populares do país, que passaram a assustar muita gente. Até mesmo o deputado Nicolas Ferreira, em um vídeo que viralizou na internet, trouxe críticas intensas à possibilidade de o governo monitorar cada transferência e, assim, tributar de forma ainda mais pesada o cidadão comum. Nesse contexto, o presidente Lula e sua equipe ficaram no centro de diversas polêmicas e precisaram, mais de uma vez, voltar atrás em medidas anunciadas. Diante dessa realidade, muitos cristãos se perguntam: o que Deus nos alerta sobre esse tipo de controle excessivo? Como podemos olhar para a Bíblia e encontrar direção para manter nossa fé e nosso discernimento em meio a tantas incertezas? Mas antes de mergulharmos no tema, quero pedir que você se inscreva aqui no canal Fogo Vivo. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus irmãos na fé e com seus amigos. O apoio de cada um é fundamental para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. E aproveitando este rápido momento, quero indicar o suplemento Curcu Black, que pode auxiliar no alívio de dores, queimação, formigamentos, agulhadas, choques e dormência, além de ajudar na diminuição de inchaço, fortalecer ossos e músculos, auxiliar na cartilagem por completo e até melhorar a mobilidade e flexibilidade de quem sofre com artrite, artrose ou osteoporose. Se você quer saber mais detalhes, basta acessar o link que deixamos no primeiro comentário fixado. É algo rápido e prático para quem deseja esse tipo de cuidado, sem interromper muito a nossa conversa. Agora, seguindo adiante, vamos falar mais detalhadamente sobre essa preocupação crescente que estamos vendo, principalmente com relação às finanças. O brasileiro já convive há muito tempo com uma carga tributária pesada. E nos últimos meses, o cenário político nacional tem demonstrado uma certa instabilidade. Por exemplo, quando surgiram as primeiras informações sobre um suposto monitoramento de cada operação via Pix, a população ficou apreensiva. De um lado, algumas pessoas entenderam que o governo queria aumentar o poder de fiscalização para cruzar dados, e caso encontrasse transações incompatíveis com a renda declarada, poderia obrigar o contribuinte a pagar mais impostos ou prestar contas detalhadas. Do outro, autoridades do governo Lula se apressaram em dizer que eram apenas medidas de combate à sonegação, sem qualquer impacto direto sobre o uso cotidiano do Pix. Mas, no meio disso tudo, é inegável que se criou uma onda de medo e insegurança, levando até a uma queda no volume de transações por um período. Esse tipo de movimento não é novo na história do Brasil. Já passamos por diversas reformas econômicas, mudanças de moeda e tentativas de unificar ou aumentar impostos, sempre com uma justificativa de equilibrar as contas públicas ou promover justiça social. A questão é que, muitas vezes, o povo não sente alívio, mas sim maior sobrecarga. E isso levanta a discussão sobre até que ponto o governo pode exercer esse tipo de poder sem ferir a liberdade e a privacidade dos cidadãos. Será que já estamos sob um governo demasiadamente intervencionista? Ou será que medidas desse tipo podem ser importantes para evitar irregularidades e reduzir injustiças, mas acabam sendo mal explicadas ou distorcidas nas redes sociais? Nessa hora, como cristãos, precisamos lembrar que Deus não está alheio às questões políticas, econômicas e sociais do nosso tempo. Ele se importa com o nosso sustento,
com a maneira como lidamos com o dinheiro e com a forma como autoridades governam. A Bíblia está repleta de exemplos de reis e governantes que erraram a mão ao impor encargos pesados ao povo ou ao agir com injustiça, e também de líderes que foram levantados pelo Senhor para trazer alívio e bênção à nação. Precisamos, portanto, olhar para as Escrituras, orar e pedir discernimento para entender como reagir a essas situações. Uma passagem bastante ilustrativa é 2 Crônicas 10, que relata o episódio em que Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono. O povo pediu alívio dos tributos pesados que vinham sendo cobrados, mas Roboão, em vez de ouvir os conselheiros mais experientes, optou por apertar ainda mais a carga sobre os israelitas, dizendo que seu dedo mínimo seria mais grosso que a cintura de seu pai. O resultado foi uma rebelião e a divisão do reino. Isso nos mostra claramente que, quando a mão do governo pesa demais sobre os ombros do cidadão, o descontentamento e a instabilidade se tornam inevitáveis. Se naquela época isso trouxe graves consequências para toda a nação, não seria diferente hoje. Entretanto, a Bíblia também nos ensina a ter uma atitude equilibrada em relação às autoridades. Em Mateus 22, 21, Jesus diz: "Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Esse princípio nos lembra que devemos cumprir nossas obrigações civis, como pagar impostos, sempre que elas não ferirem nossos valores mais profundos de fé. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que nossa fidelidade maior é ao Senhor e não a qualquer sistema de governo. Portanto, se em algum momento o governante ultrapassa seus limites, é nosso dever, como cristãos, agir para defender a justiça, principalmente quando ela afeta os mais carentes e necessitados. A polêmica em torno do PIX, o temor de uma fiscalização excessiva, a intervenção do deputado Nicolas Ferreira com seu vídeo crítico e o recuo do próprio governo Lula, que acabou revogando algumas propostas, revelam que, no fundo, há uma crise de confiança. As pessoas já não têm tanta certeza de que o governo esteja agindo unicamente para o bem delas. Muitos se questionam se não há interesses maiores por trás, como a necessidade de aumentar a arrecadação a qualquer custo para cumprir promessas de campanha, cobrir despesas ou financiar projetos políticos. E, quando se instala a dúvida, é quase impossível que não haja reação popular, manifestações nas redes sociais e até o surgimento de exageros que podem ser classificados como fake news. O fato é que, sem clareza, sem explicações transparentes, a tendência é que a desconfiança cresça. Para nós, filhos de Deus, que valorizamos a honestidade, a transparência e a liberdade de poder ajudar ao próximo com nossas finanças, ofertar na igreja, contribuir com missões ou simplesmente comprar e vender sem ter medo de estar infringindo alguma regra obscura, é muito importante ficar em alerta. Não podemos ser ingênuos, achando que todo e qualquer controle governamental seja prova de tirania, porque existem, sim, mecanismos legítimos de fiscalização que impedem a corrupção e a sonegação generalizada. Porém, também não podemos achar que o Estado sempre age com pureza de intenções, pois a Bíblia mostra que muitas vezes governantes se desviam dos princípios de justiça quando lhes convém. Outro ponto relevante é a questão da privacidade. Vivemos numa era digital em que tudo é feito por aplicativos, plataformas de pagamento e sistemas que armazenam nossas informações. Esses dados podem ser usados para facilitar nossas vidas, mas também podem se transformar em ferramentas de controle e opressão, se caírem em mãos indevidas ou se forem usados com motivações erradas. Precisamos, portanto, de sabedoria e discernimento para lidar com esses avanços. Não podemos demonizar a tecnologia em si, mas devemos questionar a forma como ela é aplicada e cobrar que nossos representantes eleitos,
como o presidente Lula e os parlamentares do Congresso Nacional, forneçam segurança jurídica e proteção de dados ao cidadão. Infelizmente, vemos que, em muitos momentos, a comunicação do governo não é clara. Isso aconteceu na situação das taxações ligadas ao PIX, quando a Receita Federal deu sinais de que faria uma vigilância mais intensa sobre as transações acima de determinado valor. Nas redes sociais, surgiram notícias desencontradas. O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, gravou um vídeo que se espalhou rapidamente, afirmando que tudo não passava de mais uma forma de o governo tirar dinheiro do trabalhador. Em resposta, figuras do governo afirmaram que não havia, de fato, a intenção de taxar o PIX. No fim, acabou ocorrendo um recuo e uma revogação que gerou ainda mais dúvidas. É nesse clima de vai e vem que a instabilidade se instala e provoca ansiedade na população. Nossa maior segurança, contudo, está em Deus. Ele é nosso provedor, nosso refúgio e quem nos orienta. Precisamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que, por mais que as circunstâncias no Brasil pareçam turbulentas, com aumentos de impostos, risco de controle sobre transações e governantes confusos ou mal assessorados, nós não devemos desesperar. Devemos, sim, tomar as decisões mais coerentes para proteger nosso sustento, mas sem perder a esperança de que o Senhor pode agir em nosso favor e mudar qualquer cenário. É importante também que a igreja não se cale. Quando há injustiças ou a possibilidade de que as camadas mais pobres sofram ainda mais, é papel dos cristãos levantar a voz em defesa dos necessitados. Em Provérbios 31, 8, 9, somos exortados a defender os direitos dos aflitos e dos necessitados. Isso significa que não devemos simplesmente assistir de braços cruzados, caso medidas abusivas sejam impostas sem qualquer debate ou análise de impacto na vida de milhões de brasileiros. Precisamos orar e agir, sempre guiados pelo amor ao próximo, sem entrar em contendas infrutíferas, mas praticando a boa cidadania terrena enquanto aguardamos a cidadania celestial. No que diz respeito ao controle governamental, as Escrituras nos mostram vários exemplos de líderes que abusaram do poder, tornando a vida do povo insuportável. O faraó do Egito, que manteve os israelitas em escravidão, é um símbolo marcante disso. Porém, Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. Isso nos faz refletir que, por mais forte que seja o poder humano, ele nunca será maior que o poder de Deus. Portanto, não precisamos temer como se não houvesse esperança, mas precisamos estar atentos, pois a palavra de Deus também nos ensina que devemos vigiar e orar em todo o tempo. No Novo Testamento, encontramos a instrução do apóstolo Paulo em Romanos 13 sobre estarmos sujeitos às autoridades. Essa passagem é muitas vezes lembrada para dizer que o cristão deve obedecer ao governo. Mas é fundamental ler o texto por completo, percebendo que Paulo diz que a autoridade é um instrumento de Deus para punir o mal e promover o bem. Ou seja, quando as autoridades deixam de punir o mal e de promover o bem, começam a agir fora do propósito estabelecido por Deus. Nesse ponto, a submissão cega já não encontra respaldo bíblico, porque a própria autoridade se desviou. Alguns questionam se um aumento de impostos ou uma fiscalização rígida são realmente um mal, e argumentam que isso pode ser útil para frear a sonegação e garantir recursos para políticas sociais. É possível, sim, que haja lados positivos, mas o problema surge quando o governo não é transparente quanto ao uso desses recursos ou quando a rigidez recai pesadamente sobre a população mais carente, enquanto grandes devedores continuam impunes.
Além disso, a falta de clareza na comunicação, como aconteceu nesses últimos episódios envolvendo o Pix, provoca pânico e até paralisia na economia, algo que não favorece ninguém. Devemos, portanto, pedir a Deus que nos dê discernimento para entender quando se trata de uma ação legítima de justiça fiscal ou quando é um instrumento de controle desnecessário que vai retirar a liberdade e sobrecarregar quem já se encontra em situação frágil. Também precisamos exercitar nossa cidadania, acompanhando de perto as notícias, checando informações e, se preciso for, cobrando explicações daqueles que nos representam. Afinal, vivemos em uma democracia e o poder emana do povo, que escolhe seus governantes para fazer o melhor pela nação. Um ponto que frequentemente surge nesses debates é o medo de que isso tudo possa levar a perseguições religiosas. Algumas pessoas temem que, se o governo tiver acesso irrestrito às nossas movimentações financeiras, possa em algum momento restringir ofertas e dízimos às igrejas ou punir quem se dedica ao sustento de ministérios. Embora seja um cenário hipotético, a história mostra que regimes com poder de controle muito grande acabam, de uma forma ou de outra, tolhendo a liberdade de culto. É claro que não podemos afirmar que isso vai acontecer no Brasil, mas também não devemos nos iludir ao pensar que é impossível. Tudo depende de como os governantes e suas equipes enxergam o papel da fé na sociedade. Em países onde há governos autoritários, o controle financeiro costuma ser um dos meios para cercear opositores e até minorias religiosas. Nesse aspecto, a Bíblia nos diz que nos últimos tempos surgiriam grandes pressões sobre a igreja e que muitos, por amor a Cristo, teriam que enfrentar desafios inimagináveis. Devemos sim confiar na providência divina, mas também é nossa tarefa ser a voz que clama no deserto quando percebemos que as instituições podem estar se dirigindo para o caminho da opressão. O presidente Lula, por sua vez, já declarou em diferentes ocasiões que procura o diálogo com diversos setores da sociedade, mas a realidade mostra que nem sempre esse diálogo ocorre de maneira clara. Crises de comunicação, como a que gerou ruído sobre a suposta taxação do Pix, acabam criando turbulência e atrito com a população. E quando surge uma figura de oposição, como Nicolas Ferreira, que fala de forma direta e critica duramente as medidas do governo, o debate se acirra e pode se transformar em guerra de narrativas, cada um acusando o outro de disseminar fake news. Nesse tipo de ambiente, a verdade fica prejudicada e quem mais sofre são justamente as famílias que precisam de estabilidade para viver. Nós, do canal Fogo Vivo, queremos sempre reforçar a mensagem de esperança que existe no Evangelho. Independentemente dos rumos da política e da economia brasileiras, temos um Deus que está no trono. Ele, e somente Ele, conhece todos os corações e todos os planos. Mesmo assim, a fé cristã não é sinônimo de omissão ou descaso com a realidade. A fé que professamos é a que nos leva a agir com amor e responsabilidade, tanto no cuidado com nossas finanças quanto na busca pela justiça social. Se observarmos abusos, devemos orar e, se possível, denunciar. Se as decisões forem confusas, devemos exigir esclarecimentos e, acima de tudo, jamais podemos perder de vista que a nossa missão principal é anunciar a Cristo, que é o único que traz vida eterna e transformações genuínas, não importa o quão densa seja a escuridão ao nosso redor. É importante também não nos deixarmos tomar pelo medo exagerado ou pela revolta sem direção. Precisamos da direção do Espírito Santo para agir de maneira eficaz. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles louvaram a Deus até que os alicerces da prisão se abalaram. Assim, podemos aprender que, em situações adversas, nossa resposta em fé pode fazer toda a diferença.
num momento em que o Brasil discute possíveis monitoramentos sobre o PIX e vê figuras como Lula e Nicolas Ferreira se enfrentando em discursos, nossa atitude de fé e intercessão pode abrir brechas para que Deus intervenha e traga luz sobre a questão. Às vezes, a vitória começa no secreto da oração, mas não termina ali. Pode se estender em ações concretas de participação e esclarecimento. Também vale lembrar que certas taxações podem até ter alguma justificativa plausível, mas é preciso que o governo prove transparência e que não haja excesso. Se há um uso distorcido do dinheiro público, o povo precisa se levantar e dizer basta. Ouvimos falar de cortes que não foram bem explicados ou de promessas de campanha que precisam de recursos astronômicos. E, enquanto isso, a população continua pagando alto por bens de consumo básicos, por serviços, por combustíveis, etc. É nesse contexto que cresce a desconfiança de que o Brasil seja um país que não cansa de criar impostos e ferramentas de fiscalização, mas pouco devolve em serviços de qualidade como saúde, educação e segurança pública. Se essa sensação se espalha, é natural que as pessoas enxerguem cada nova medida fiscal como mais um fardo injusto. Para o cristão, não basta apenas reclamar. É hora de lembrar que fomos chamados a ser sal e luz. O sal impede a deterioração e a luz dissipa as trevas. Isso significa que devemos ser agentes de transformação, com base na palavra de Deus, ensinando a verdade, denunciando o erro e promovendo práticas honestas e transparentes. Se o governo, seja ele liderado pelo presidente Lula ou por qualquer outro político, se desviar e impor medidas que prejudiquem a população, cabe-nos exercer pressão legítima para que haja correção de rumo. Afinal, mesmo nas democracias, a voz do povo não pode ser ignorada, e nós fazemos parte do povo. Outro fator que precisamos ter em mente é o testemunho que damos ao mundo. Se nos tornamos pessoas que espalham medo ou mentiras, não refletimos a graça de Cristo. Por outro lado, se fingimos que nada está acontecendo e que não há possibilidade de abuso, podemos cair na omissão. A sabedoria bíblica está em equilibrar a verdade com o amor, a firmeza com a humildade. Assim, conseguiremos atravessar esses tempos turbulentos sem perder a identidade de filhos de Deus, que confiam no Pai Celestial acima de qualquer governante terreno. Tenha a certeza de que o Senhor jamais abandona seus filhos. Quando encaramos a possibilidade de um controle cada vez maior sobre nossas transações, sentimos vulnerabilidade. Mas podemos orar para que, no fim, a verdade prevaleça e o governo encontre maneiras justas de arrecadar, sem extrapolar seus poderes. Podemos crer que Deus pode tocar o coração dos políticos, inclusive do presidente Lula, para que eles exerçam a autoridade com sabedoria e sensibilidade. E podemos pedir a ele que levante vozes honestas, como a do deputado Nicolas Ferreira ou de outros parlamentares, para que haja um debate sincero e que os interesses do povo sejam defendidos. Estejamos, portanto, sempre prontos a ouvir, a pesquisar e a agir. A melhor maneira de não ser enganado é buscando conhecimento e pedindo que o Espírito Santo nos dê discernimento. Só assim seremos capazes de identificar se uma determinada mudança governamental é realmente necessária ou se é apenas mais um passo rumo a um controle desproporcional. E quando surgirem boatos, façamos nossa parte para checar se as informações procedem, evitando espalhar notícias falsas que geram ainda mais pânico. Precisamos ser como bereanos, examinando tudo à luz das Escrituras e da verdade. Que fique claro, não estamos aqui defendendo a sonegação ou a desobediência às leis. O próprio apóstolo Paulo nos ensina a orar pelos governantes para que possamos ter uma vida tranquila e pacífica.
Mas esse ensino bíblico não descarta a possibilidade de resistir ao que seja contrário à vontade de Deus. Em diversas passagens, vemos pessoas fiéis que se levantaram contra decretos injustos. O grande desafio é fazer isso de maneira sábia e responsável, sem deixar de respeitar as autoridades constituídas, mas ao mesmo tempo obedecendo à autoridade suprema do Senhor. Em tempos de tensão, precisamos recordar que, por mais que um governo seja poderoso, ele não é eterno. A história do mundo está repleta de impérios que pareciam inabaláveis e ruíram. Somente o reino de Deus é eterno. Por isso, temos a bênção de saber que nossa esperança não se limita ao que acontece hoje no Brasil. Claro, amamos nossa pátria terrena, mas nossa verdadeira pátria é celestial. Isso nos dá coragem para enfrentar crises sem nos desesperarmos. Falando especificamente do cenário atual, podemos observar que o governo Lula, diante da repercussão negativa, foi forçado a recuar em algumas propostas de fiscalização. Isso nos mostra que, quando o povo se une e questiona, o poder público sente a pressão e acaba por rever certas medidas. Uma sociedade bem informada e atenta é menos suscetível a abusos. O problema surge quando, em nome de combater supostas fake news, o governo ou outras instâncias tentam calar vozes críticas, rotulando-as imediatamente como desinformadoras. É preciso, portanto, encontrar o equilíbrio entre combater informações falsas e preservar o direito de expressão, inclusive a manifestação das opiniões daqueles que questionam. Oro para que cada um de vocês, ao ouvir estas palavras, se sinta encorajado a continuar firme nos caminhos do Senhor. Não deixemos o medo ditar nossas ações, mas também não sejamos desatentos às estratégias que podem, pouco a pouco, roubar nossa liberdade. A palavra diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Essa verdade se manifesta tanto na revelação de Jesus Cristo, quanto no esclarecimento acerca do que acontece no mundo. Então, busquemos ser verdadeiros em nossa fala, em nossa conduta e nas informações que passamos adiante. Por fim, queridos irmãos e irmãs, lembrem-se de se inscrever aqui no canal Fogo Vivo, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Agradeço a todos que ficaram conosco até agora e também convido a quem estiver precisando de um auxílio para dores, formigamentos ou mesmo melhorar a mobilidade das articulações a conferir o produto Curco Black, cujo link está no primeiro comentário fixado. Mas acima de tudo, coloquem sua confiança no Senhor, que continua sendo nosso refúgio e fortaleza, presente em todos os momentos, inclusive nos cenários mais turbulentos da política brasileira. Que o amor de Deus envolva cada um de vocês e que Ele nos faça perseverar em fé, esperança e amor, certos de que o futuro está nas mãos do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.